Boa noite a todos e a todas. Eu sou José Luiz Barbosa e sejam bem-vindos ao canal AES Sports Legacy Channel. Nosso programa Vivência do Esporte visa informar, debater, fomentar e entreter. O programa tem um formato de talk show e fala sobre vários assuntos relevantes como educação, esporte, cultura, economia, política e muito mais. Para conduzir esse programa aqui esta noite comigo, eu tenho um time da primeira qualidade. Éder Mota e Edno de Souza. Sempre com o propósito de oferecer o melhor aos nossos espectadores, hoje não seria diferente. Temos a honra de receber em nosso canal uma pessoa que carrega consigo uma trajetória profissional impecável. Para saber mais sobre esse profissional de altíssimo gabarito, esta profissional e que traz consigo um currículo invejável em diferentes áreas. Como atleta, serviu a seleção brasileira de voleibol aos 14 anos de idade. Foi a primeira mulher a conquistar uma medalha de ouro na história do esporte brasileiro. Foi a primeira brasileira a atuar no vôlei de quadra e no vôlei de praia. No histórico profissional dela, não fica muito aquém, não. É da primeiríssima qualidade. 10ª personalidade esportiva ao receber o prêmio Atleta pelo Esporte da Unesco. Faz parte do Hall da Fama do Voleibol nos Estados Unidos. Atleta da década pela Federação Internacional de Voleibol. Uma das poucas atletas a receber o título Ademar Ferreira da Silva pelo COB, do Comitê Olímpico Brasileiro. Treinadora certificada pela Confederação Brasileira de Voleibol. Presidente do Instituto Jack Silva. Tudo o que anunciei são aspectos simples, quando se observa através da ótica desse ser humano fantástico, dessa mulher maravilhosa que tem feito a diferença em nossas vidas. Com grande satisfação que peço a todos e a todas para darem as boas-vindas a Jaqueline Luiz Cruz Silva. Jaque, seja bem-vinda. Olha, para mim é uma honra também poder participar do programa, especialmente com vocês, quem já somos amigos de algum tempo, e é sempre bom poder falar sobre o esporte, sobre educação, e ter assim, um canal tão amplo como vocês estão me oferecendo agora através do AES Sport Legacy Channel. Então, antes de iniciarmos, queria relembrar vocês para darem aquela força para nós. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê aquele like que é muito importante e compartilhe nas suas redes sociais, convidando seus amigos, pai, mãe, namorado, noiva, enfim, professor, para assistir esse magnífico programa que ainda dá tempo. Muito boa noite, Jaque. É uma grande satisfação ter você aqui conosco. Por favor, sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Fica à vontade e livre para você falar. Você aqui a gente não tem pegadinha, não tem saia justa. Fica bastante à vontade. Tá? É um prazer ter você aqui conosco. Então, para iniciar logo a minha primeira pergunta, eu que já inicio, eu gostaria de saber quem é Jaqueline Luz Cruz da Silva. Ah, meu Deus do céu, que pergunta é? Sei lá, eu acho que, bom, não, imagino que isso tudo que essa apresentação toda que você fez da minha pessoa, não deve ser tudo o que importa, né? Porque são rótulos, né? Os rótulos nós vamos ganhando no decorrer da vida, mas isso não é o que nós somos, né? O que nós somos é outra coisa. Na realidade, são as nossas evoluções, né, como pessoa, né? Eu acho que isso é muito mais importante do que os nossos rótulos. Então, sei lá, eu venho aqui e venho trabalhando para, sei lá, crescer
assim, desenvolver, achar que a minha importância nesse universo. Uma vez eu fiz um teste para saber como é que era o tipo de pessoa que eu era. E aí deu que eu era uma pessoa que gostava de trabalhar com várias pessoas, que eu tinha que estar sempre junto com muita gente. E, e eu estava com os amigos e para eles saía alguma coisa tipo eram eram pessoas ativas que tinham um olhar de não sei o quê, que queriam pegar não sei o quê, e eu era uma pessoa que era tipo gostava de andar em grupo, sabe? Aí eu pensei que realmente podia ser essa a minha função aqui, de trabalhar com muita gente, e principalmente com criança, mesmo com os adultos eu também formo equipes, formo grupos, então deve ser mais ou menos isso. Eu acho que eu vou nesse papel meio de ir juntando as pessoas, eu gosto disso. E se com uma luz suficiente para a gente, todo mundo crescer junto, é isso, talvez. Essa pergunta é difícil, viu, Zequinha? Começar assim é difícil. Não, não é só você que faz isso, Você não. tirou de letra. Você tirou de letra. Eu tirei de letra, né? Tá bom. A gente tá tão acostumado a falar dos outros que quando eu falo de nós mesmos, fala, poxa, peraí, deixa eu pensar. É, Não, mas não, e depois daquela apresentação toda, deve ter gente que deve ter, né? Que até sobe o degrau, né? é bom, é importante as pessoas saberem quem foi Jaqueline Silva e quem é Jaqueline Silva. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Queria agradecer ao nosso público presente por estarem aqui hoje também. Infelizmente, a Jaqueline teve um percalço na sua agenda da segunda-feira, não conseguiu estar conosco na segunda, mas hoje está aqui. Agradeço ela também novamente por ter feito esse remanejamento. Já que é muito legal a gente ouvir, né? Às vezes acho que é até mais legal a gente ouvir as pessoas falando de nós mesmos. Pô, eu conquistei tudo isso. Não. Mas, Pois é, a pessoa mas, até acha que é aquilo tudo mesmo, né? Mas de forma bem direta, quando foi que você começou a praticar esportes e em qual modalidade você iniciou? Foi no vôlei mesmo? Foi em outra modalidade? Eu brinquei, né? A gente brinca quando é criança. Brincava de tudo, de futebol principalmente, com meu irmão, né? Mas eu ia para a praia com os meus pais e jogava vôlei de praia. Era brincadeira. A praia, na minha família, sempre foi o playground. Era fim de semana, era ir para a praia para brincar na praia e jogar voleibol, fazia parte das brincadeiras também. É bem legal. Pô, eu queria ter uma praia no quintal de casa para poder ir lá jogar vôlei de praia. Essa aqui foi a sorte. Nesses Jogos Olímpicos a gente viu, né? Você foi muito nova para a seleção, você iniciou muito jovem a carreira de alto desempenho. A gente viu a nossa fadinha do skate, tão pronunciada pelo Galvão Bueno, a Raíssa Leal, que aos 13 anos ela conquistou uma medalha de prata, né? Mas a gente não via na face dela, né? Esse peso de, pô, tem que ir lá conquistar uma medalha de prata. E você, aos 14, entregou a seleção brasileira de vôlei. Você estava lá também? Você tinha quase que. Naquela época, acho que era muito mais difícil do que hoje. Naquela época, acho que era muito mais complicado. Como é que foi para você entrar tão jovem para a seleção brasileira, ter que enfrentar jogos tão duros, e como foi para a vida da sua família também, dos seus familiares próximos de você? Olha, eu estava mais que nem a fadinha, sabia? Eu não tinha muita noção, era muito criança mesmo. Não, acho que mas foi bom e foi ruim, para dizer a verdade. Porque no caso ali do skate, tem muito, né, já está em outra época. Tenho certeza que até antes das Olimpíadas, andar de skate era uma brincadeira mesmo. Agora, depois das Olimpíadas, vai vir pro treinador de skate, manual do skate, como andar de skate. Porque tem uma coisa que é chato quando começa a perder essa simplicidade e essa coisa, né, do normal, né? Da, Criança cria- natural, né? é, A crítica natural da criança. da espontaneidade, né? Então, assim é o surf também, né? Vai acabar perdendo um pouco disso também, né? O voleibol de praia também perdeu bastante.
Hoje já é tão... Uma coisa que era tão relacionada com a natureza, né? Que você tem o envolvimento do vento, da areia, do mar, né? Daquele lugar ali. De repente, já começa a Olimpíada, agora já tem treinador, já tem agente, já tem É uma fechado. nutricionista, já tem gestor. Gestor é ótimo. Já tem, já tem uma, já tem uma zona ali atrás. Ó. Aí, quando eles entram em cena, já tem medo também. Jaque, você está tocando em pontos muito, muito interessantes, né? E muito importante, que é da formação de cada ser humano. Mais uma vez, queria te agradecer aqui também por ter aceitado o nosso convite, mediante a tua agenda lotada, principalmente por conta dessa questão chamada Olimpíada, que você estava trabalhando aí como comentarista na Band, entre outras atividades com seu instituto, e também remanejar a tua agenda para estar aqui conosco hoje, né, de uma forma excepcional, mas, assim, eu sempre muito grato poder estar diante de pessoas como você, porque você faz parte de uma história que eu não sei se a nossa nação ainda tem noção, né? O que você representa e o quanto você tem a oferecer, e muita coisa de quem está aí hoje também tem que agradecer aqueles que lá atrás batalharam. E no nosso canal aqui, o trabalho é construir uma massa crítica. Por isso a gente procura sempre estar debatendo, informar, com o foco de educar as pessoas. E a gente tem um departamento de pesquisa que foi levantar informação, e segundo a informação que eles trouxeram para a gente, a primeira seleção brasileira de voleibol feminina foi formada em 1951. Você poderia nos dizer quais foram os obstáculos enfrentados por você e por tuas companheiras pouco mais de 2 décadas? Olha, a primeira seleção que eu fui, essa seleção, era uma seleção formada de... Não era profissional, não tinha nenhum atleta profissional na época. E era a primeira vez que eles colocavam um time junto para treinamento mais prolongado, que era a concentração, que eles chamavam. Uhum. E por ser um time de meninas amadoras, entendeu? Então, você imagina uma mentalidade totalmente diferente, né? Então, as viagens que nós fazíamos, era ainda todo mundo muito novo, era para a Europa, para países de cortina de ferro, entendeu? Era uma seleção conhecendo as coisas ainda, conhecendo o que eram os campeonatos. Então, assim, a primeira seleção que foi a uma Olimpíada foi essa, de Moscou. Nós participamos, porque conseguimos entrar porque houve o boicote. Então, o Brasil foi convidado a entrar na vaga. Mas era uma seleção que a Olimpíada era tão distante da gente que não dá nem para dizer o que era, assim, era quase que... Hoje você olha a Olimpíada, praticamente ela entra dentro da sua casa, né? É muito fácil você sonhar que vai para a Olimpíada hoje em dia. Naquela época, era você entrar na Olimpíada, chegar na Olimpíada, você já estava tudo ótimo. Então. E essa Olimpíada foi isso, essa Olimpíada de Moscou, era praticamente a gente foi para conhecer, sentir o peso, conhecer os atletas, ficar meio deslumbrado, mas éramos totalmente deslumbradas lá dentro da vila. Mas o que você está falando aí é até importante, porque existe aí uma galerinha que eles não fazem ideia o que é viver num mundo onde não existia internet, onde a maioria das pessoas não tinha telefone,
onde nós não tínhamos contato com outros países, saber o que está acontecendo quase que de forma Mas instantânea. a gente vai parecer aqui dinossauros, né? Não, mas é que, por exemplo, não é, a questão não é E o que é parecer. engraçado é que parece que, contando assim para eles, porque eu tenho muitos alunos jovens, né? Mas ele, não dá nem para falar algum lugar sem internet, né? Como é que você consegue viver? Então, mas, por exemplo, se a gente E a prestar gente atenção, viveu bem, né? viveu, mas, por exemplo, se a gente prestar atenção, até 2007 não tinha smartphone. A Olimpíada que nós vencemos em 96 não tinha internet. Exato. Quer dizer, tinha, mas nem tinha, né? Não sei, porque era tão. Não, é que a internet era uma coisa assim ainda de um mundo surreal para a grande maioria. Tinha uma minoria que tinha esse tipo de acesso, assim, principalmente dentro dos Estados Unidos, porque isso aí era uma ferramenta militar, diferente do que a gente está acostumado agora, que todo mundo tem acessa, põe a boca no mundo, xinga e faz misérias aí, né? Mas não era isso. É porque com a internet, a coisa do esporte, ela possibilita a criança, o jovem, a ter acesso a tudo, e a imaginação, principalmente. Fica muito mais próximo você querer chegar a algum lugar com essa informação toda. Não que eu acho que isso vá fazer você entrar numa Olimpíada, mas é que não, né? A distância vira outra, né? E principalmente com essa entrada desses esportes, surf, skate e... Breakdance. Hã? Agora o breakdance. Breakdance. Ah, mas essa eu curti muito. Essa Ah, eu adorei. Para dizer a verdade, foi a que eu mais gostei. Essa entrada do breakdance, porque começa a break... Aquela Comitê Olímpico Internacional está precisando mexer, né, cara? Porque aquilo ali não dá certo, não. Que bom você falar, né, dessa distância, né? Eu lembro que naquela Olimpíada de Moscou eu assisti de casa, né? Assisti, melhor dizendo, lá de Guarulhos, no Atleta e sonhando, porque eu também sonhava. Mas o que você falou, que esse mundo distante, realmente era distante. Então, eu naquela época eu vi os grandes atletas, e para mim a grande referência foi Agberto Guimarães, que foi com você lá, e o João do Carlos Oliveira, o João do Pulo. Era as maiores referências. E até então, antes de você, no voleibol, para mim, em 76, foi o quê? O Moreno no voleibol, jogando contra a Polônia, cortando. Eu falei, rapaz, como é que esse cara joga tanto assim? Eu admirei. Então, eu vi esse pessoal, né, com o Moreno, com outros pessoal. Depois eu acabei indo para os Jogos Abertos, conheci o Negrelli, esse pessoal todo que veio fazendo toda uma diferença dentro do voleibol, né? Depois o William, aí veio vindo, a gente vai conhecendo. Mas essa distância que você falou é muito grande. E outra distância, que uma vez eu falei para o Joaquim, falei, pô, Joaquim, nós ficava 7 meses sem aparecer na mídia, porque antigamente você tinha que vender espaço no jornal. Então, para nós aparecer, você tinha que fazer algo de extraordinário, porque senão você não tinha um espaço no jornal. Não tinha. Você não podia dar e jogar na internet. Você tinha que fazer algo muito bom para o jornal poder vender aquele espaço e ter você ali de forma que, caso contrário, você passava despercebido. Nem nos holofotes, nem na foto você saía. Não tinha seguidores. Não tem. Então, viu, Jaqueline? Então, dando sequência aqui, né? Talvez ainda poucas pessoas saibam, mas o esporte de alto rendimento foi implementado pelo regime militar que passou a organizar muita estrutura no nosso país. Que criou GEDs, uma série de coisas, né? O que queremos dizer com isso? O esporte de alto rendimento é algo bem recente, pouco mais de 60 anos, por essa estrutura de constituição. Os efeitos da visão equivocada sobre a prática esportiva ainda é latente, principalmente no cerne feminino. Você poderia nos dizer, e também para a nossa audiência, qual a importância do voleibol, qual a importância que o voleibol teve em tua vida e também em nossa sociedade? Para mim, eu acho que eu sou voleibol. A importância está dentro de mim, totalmente. Eu cresci no voleibol. Eu tenho lembranças dos meus amigos do esporte e não tenho tantas lembranças dos meus amigos da escola. É tão engraçado isso. Porque tem muita gente que fala, eu estudei com ele, eu me formei com ele, eu fiz...
Comigo, não. Eu tenho dos meus amigos do esporte. E foi interessante, porque como eu ingressei no esporte, o esporte não era profissional, eu vivi a transição. Eu estava dentro do esporte quando o esporte começou a se tornar profissional. Uhum. E assim, foi uma sorte, porque até eu gostava tanto e eu fazia muito bem. E quando as pessoas perguntavam para mim, você vai ser o quê? Você vai estudar o quê? Eu ficava inventando, sabe? Cada hora eu falava que eu ia fazer alguma coisa. Aí você veterinária, aí você. Mas eu queria mesmo era ser jogadora de vôlei. Só que como é que eu ia viver daquilo? Porque não existia essa profissão. E então, assim, por sorte, eu consegui pegar essa transição. Foi uma época difícil, porque ninguém explicou o que era um atleta profissional, o que era essa transição. Quem estava fazendo, os dirigentes que estavam lá fazendo isso acontecer, eles não explicaram, não explicavam. Eles faziam lá o negócio deles e a gente que pegasse o negócio no tranco. Tanto é que muita coisa não foi resolvida, eu acho, né? Acho que os atletas não se aposentam, acho que os atletas não têm carteira de trabalho, acho que a gente vive muitos anos fazendo esporte, e o esporte, na realidade, é uma indústria, e os atletas não são considerados parte dessa indústria. Os atletas, né? Então, assim, eu fui atleta durante, sei lá, 12, 15 anos de voleibol de quadra, depois me tornei uma atleta profissional dentro desse lugar, me tornei depois jogadora de voleibol de praia, fui descobrir o voleibol de praia porque me fascinou a ideia de que pudesse existir um esporte que fosse coordenado, dirigido e pensado pelos atletas. Isso era uma coisa incrível. Era uma liberdade muito grande, porque eu tinha passado a vida inteira tendo um tipo de relação com o esporte de cima para baixo, de dirigentes para os atletas. De repente, eu conheci um esporte que eram os atletas, a direção do esporte. Isso era fascinante. E aí o esporte cresceu muito bem, tanto cresceu que aí resolveram pegar esse esporte, botar para dentro desse lugar, dessa caixinha. E aí eu faço isso, eu trabalho com isso, eu sou técnica, eu tenho escolas de voleibol, eu dou clínicas de voleibol, falo palestras sobre isso. E eu acho que as minhas atitudes, meus atos são sempre muito relacionados com as coisas que eu faço no meu trabalho, que E é... qual é o impacto, como que você poderia dizer qual é o impacto o voleibol tem na nossa sociedade, ou tem tido na nossa sociedade? Você que Eu, viajou o mundo. o voleibol é um esporte de equipe. O voleibol do Brasil é um esporte vencedor durante muitos anos. Seleção de quadra, masculina e feminina, são seleções vencedoras. Eu acho que o voleibol, como esporte coletivo, ele tem muito a ensinar. Ele é um esporte que ele tem um sistema dentro dele que para que ele funcione, ele exige a participação de todos. Ele coloca cada um em seu lugar, dentro do esporte. Cada atleta tem o seu lugar, trabalha de uma forma diferente, tem o seu espaço. É um esporte de comunicação muito grande lá dentro. Uma vez jogado, você se comunica muito. Se você não se comunicar, você não consegue jogar. Ele dá espaço para com mudança de regra. Agora ele coloca um líbero, um atleta que não tem as mesmas vantagens físicas de um atacante, mas ele é um atleta bem habilidoso,
e ele pode ser substituído várias vezes. Ele tem um levantador, que é um armador, que é o que decide aonde vai as jogadas. Como você foi a camisa 10. Camisa 10 do vôlei, na época que o Pelé era camisa 10, Tostão, camisa 10 era bom. Exatamente, porque assim, o que você fez, né, dentro de quadra, acho que são poucas as atletas no mundo que fizeram o que você fez na tua posição e trabalhando com um grupo de pessoas que você trabalhou. Eu acho que o armador do jogo ele é meio a liderança ali, né? Ele tem esse peso dentro do sério, né? Porque ele toma as decisões, né? Mas assim, o esporte, eu acho que nesse lugar aí que vocês estão me perguntando, o voleibol ele tem esse padrão. Ele é bem interessante, assim. Certo. Bom, Jaque, o nosso país é um manancial cultural por abrigar várias etnias diferentes e diferentes costumes. Isso não é diferente do esporte nacional, que traz consigo os elementos dessa grande miscigenação, onde o futebol é inglês e o Brasil é multicampeão. O basquetebol é americano e o Brasil é bicampeão mundial, e por aí vai. O voleibol é um esporte norte-americano criado a partir de 1896 por William George Morgan. Uhum. No entanto, nossa pergunta aqui é a seguinte: qual a importância que o voleibol coreano teve no desenvolvimento da modalidade no Brasil? Porque ele teve aqui uma influência aqui, porque eu me lembro daquele grupo de Kirali, Thompson, eles trouxeram os coreanos para cá antes para poder fazer um trabalho. Eu queria saber se teve essa relação no Brasil também. Esse Zequinha com essas perguntas. Pô, a gente foi pesquisar. Afinal de contas, que pesquisa foi essa? Uma personalidade de respeito do mundo. Nós temos que fazer pergunta inteligente. Então, o que foi assim? O voleibol é asiático, eles amam voleibol. Coreia, China, Japão, principalmente, né? Eles amam voleibol. Então, assim, dentro desse, assim, eu acho que talvez porque eles vão muito atrás da disciplina, né? Japonês, principalmente, eles são muito disciplinados. Eles todos ali naquele lugar ali deles são muito disciplinados. E tinha uma época que eles eram, assim, os melhores do mundo, sabe? Principalmente, se você... Por exemplo, eu, como levantadora, eu apreciava a levantadora do Japão, porque eu achava o toque dela, os gestos, a defesa da Coreia, sabe? Porque eles eram assim... a bola não caía, a bola não... Sabe? Eles eram perfeitos nessas coisas. E China, acabou que China várias vezes foi campeã do mundo, foi campeã olímpica, né? A China vem depois, porque a China consegue crescer, consegue encontrar atletas que crescem, porque a Coreia e o Japão não conseguiram ter um potencial de ofensivo, só tem o potencial da defesa. E eu acho que foi isso, e por causa disso que o Brasil importou esse treinador da Coreia. E foi isso, a nossa influência no negócio da Coreia. Foi porque o voleibol ele tem essa força muito grande na Ásia. Beleza. Aí, Bom, respondeu com maestria. Por favor, pega aí as suas perguntas de novo. já que o Zequinha sempre vem com as perguntas cabulosas. Não, mas brincadeiras à parte, a gente sempre tenta trazer o máximo de conhecimento para as pessoas e às vezes o que é óbvio para a gente não é muito óbvio para as pessoas que estão nos assistindo, então a gente sempre detalha certinho, traz as informações. E a gente tem informação também que lá em 1980 foi a estreia da seleção brasileira de vôlei feminina em Jogos Olímpicos. Foi em Moscou, na Rússia. Infelizmente, nesses jogos a gente teve aí o boicote político dos Estados Unidos contra a União Soviética. Se vocês não conhecem muito dessa história, o Reinaldo Niemeyer, que esteve aqui com a gente, nossa primeira entrevista, ele comentou sobre isso. Vocês conseguem reassistir, lá está legendada aqui no nosso canal do YouTube. Por ser a estreia nacional, qual era a expectativa do Comitê Olímpico Brasileiro quanto à participação do Brasil e qual era a expectativa de vocês, atletas, nessa estreia, Jaque? Teve alguma reunião que falou, pessoal, vocês têm que vir para levar o ouro, vocês têm que sair daqui com pelo menos uma medalha. Teve alguma coisa assim? Não.
Teve nada, não. A medalha já era conseguir chegar na Olimpíada, entendeu? Porque, na realidade, nós tivemos um pré-olímpico na Bulgária e precisávamos sair vitoriosos do pré-olímpico, ali sim, para ir para Moscou. E nós tivemos uma partida duríssima e perdemos de 3-2 para a Bulgária. Então, foi muito triste. Aí veio o boicote, então nós conseguimos entrar. Mas, assim, naquela época, as nossas pretensões era simplesmente chegar nas Olimpíadas e eram 8 participantes, então já estava de bom tamanho. Quem foi o técnico dessa seleção em 1980? Enio Figueiredo, não sei se você lembra. Lembro. Então, mas era assim, era muito deslumbre mesmo. Você ficava deslumbrado de estar lá na Olimpíada. Na verdade, a grande conquista seria, ou seja, o grande prêmio não era medalha nenhuma, era simplesmente falar, fui para a Olimpíada. Fui para a Olimpíada, nossa, era isso. E você vê que, infelizmente, mesmo tendo evoluído tanto o esporte, tendo melhorado tanta coisa, ainda essa ideia está no cerne da mentalidade brasileira. De ir para a Olimpíada? De só ir para a Olimpíada. Ah, mas tem gente que tem gente que não é todo mundo que pode ir para a Olimpíada achando que vai fazer alguma coisa, não. Entendeu? A maioria vai só para ir para a Olimpíada mesmo. Não, então, mas aí é que tá, né? A gente entende todo um contexto porque nós vivíamos baixo de uma ditadura, tem pessoas que vão falar que não era, vai falar que era um regime militar. Não, ditadura. Não, então, mas assim, você sabe que vai ter sempre aquele que fala de uma coisa ou de outra, o nome não importa, mas a gente tinha um regime aqui, nós não tínhamos investimento no esporte, como foi mesmo colocado aqui pelo Zeca, foi até esse próprio regime quem trouxe essa questão do alto rendimento, que a gente procura sempre que possível trazer a informação, porque, na verdade, o alto rendimento era para manter dentro daquele esquema de Guerra Fria a hegemonia das potências. Então, você tinha o esporte, quem é que liderava mais, quem era melhor aqui, quem era melhor ali, e o esporte era uma ferramenta de guerra naquela época, por incrível que pareça. E as pessoas talvez não tenham essa noção. E o fato de vivermos nessa circunstância, ir para a Olimpíada realmente já era uma vitória. Hoje, talvez a gente tenha que rever esse conceito de só ir participar. Mas deixa eu contar uma outra história que eu acho que é mais interessante. Assim. Essa foi a Olimpíada de 80. Aí, para a Olimpíada de 84, em Los Angeles, mas continuávamos na mesma coisa, éramos amadoras, eram atletas amadores, treinávamos em locais militares, concentrávamos em locais militares, nosso preparador físico era um coronel, era sempre assim a nossa história. Aí, mas para a Olimpíada de Los Angeles, o nosso objetivo era diferente, era pelo menos ficar entre as 4. E ficamos no CTA, não sei se vocês sabem onde é esse lugar, em São José. CTA. São José dos Campos, Aeronáutica. Aeronáutica. Da Náutica. Ela não quis pronunciar porque ele tá na moda agora no Brasil, Zeca, por isso. Ficamos 6 meses lá, concentrados para viajar para conseguir esse lugar melhor na Olimpíada. Aí veio a chave para os Jogos, e a chave era Brasil, China, Coreia e Estados Unidos. Estados Unidos era o dono da casa, ia para a medalha de ouro. China era campeã mundial, medalha de ouro. Coreia e Brasil. Só classificavam 2. Então, nós tínhamos que ganhar nos Estados Unidos, porque da China era impossível. Aí chamaram os Estados Unidos para fazer uns amistosos com a gente. Eram 6 amistosos aqui no Brasil. Era pau todo jogo. Os Estados Unidos acabava com a gente.
Só que a gente era muito engraçado, porque nós perdíamos muito antes de entrar em campo, sacou, Zequinha? A gente perdia no túnel, porque a gente era o tênis que elas tinham, que a gente não tinha, era a roupa Ficava que elas... olhando o carro, aquela roupa que tinha, ficava olhando, né? Era o cabelo, era tudo, que a nossa camisa, começava o aquecimento, a camisa já estava aqui, o tênis era horrível, e a gente só falava, pô, que roupa, que isso, que aquilo. Além da derrota, era toda... Chegou na Olimpíada, na hora do jogo contra os Estados Unidos, não sei que diabo que deu, começou o jogo, a gente começou ganhando, né? E vencemos o primeiro set, vencemos o segundo set, e aí os Estados Unidos começou a degringolar inteiro, né? Porque não tinha nem porquê, eles eram vencedores, assim, né? Aí eles começaram a substituir, aí ganharam o terceiro set, ganharam o quarto set e fomos para o quinto set. Colocamos 14-12, acabava em 15. E perdemos o jogo. Entendeu? Perdemos o jogo, assim, porque a gente ninguém, assim, a gente só pensava nessa, poxa, você fica primeiro concentrado 6 meses lá no negócio daqui da aeronáutica, tem nada a ver com a gente. Depois traz os Estados Unidos aqui, porra, bate, porra, não ganha um jogo. Aí tu vai para e o negócio todo era ganhar dos Estados Unidos. Aí você vai para a Olimpíada. Como é que você ganha? Como é que você ganha de um time que você admira, de um time que ganha de você, de toda uma estrutura que você não vê? Não é assim que ganha, sabe? Tínhamos tudo para ganhar, mas não sabíamos ganhar, entendeu? Esse que é o problema. O Brasil tem material humano para ganhar, mas para ganhar você tem que saber. Você tem, por exemplo, eu fiquei pensando, essa Olimpíada, eu falei, nossa, que Olimpíada estranha, né? Até que o Brasil saiu bem. Mas bem é o quê? Será que isso daí é bem? Ah, passou o número de medalhas da Rio 2016. Passou em quê? Na medalha de bronze? Mas porque agora tem skate, porque agora tem surf. Isso daí, não de... duas coisas que não dependem do Comitê Olímpico Brasileiro, que ganhou medalha. Ganhamos mais três medalhas, sendo que uma foi de ouro. Entendeu? Mas, assim, você, para ter resultados na Olimpíada, que é o que a gente já... Você tem que ter uma estrutura, sabe? Para mim, aquela estrutura lá que eles falavam, agora vamos ganhar lá, vamos lá e vai ganhar dos Estados Unidos. Como é que ganha dos Estados Unidos? Não é assim, não, gente. Não é assim, não. Você pode ser o máximo, mas pô, você tem que ter... Jaque, importante você trazer isso daí. A primeira vez que eu competi na Europa, os americanos, e eu tinha, depois eu fui no PAN, e eu achava que o povo americano era tudo metido, porque os caras não conversavam com você, não davam um oi, falavam, mas que pessoal besta, né? O brasileiro quer se socializar, não é verdade? Bom, 2 anos depois, chego nos Estados Unidos, vou para a Universidade de Oregon, tá lá eu, Joaquim Aguiberto, treinando. Poxa, tô na aula, tô conversando, aí eu vi numa aula de psicologia desportiva, num trabalho de psicologia esportiva, aprendi que é o seguinte, esse comportamento dá 30% de vantagem sobre o seu adversário. Olha só, então existe uma escola pensante, ou seja, ele faz isso, pô, os caras, melhor amigo meu, chegar na Olimpíada, parece que os caras foram, pô, peraí, os caras não me respeitavam, mas mudava a postura. Coisa que o brasileiro não tem, ele vai comprar, ele vai falar, ele vai jogar, ele vai brincar. Eles não. E isso foi apresentado aqui comigo. Foi aí que eu comecei a entender essa coisa. Então eu tive que ter esse tipo de comportamento, eu tive que ajustar o comportamento, eu tive que ajustar o sistema vencedor deles, que a gente não criou um sistema vencedor, né? Pô, eu vou Não, dar um exemplo agora. Mas aqui nós brasileiros não somos. Aqui no Brasil é complicado. Cada hora você acorda, abre o jornal, é difícil a gente ter um equilíbrio aqui dentro. Eu acho assim, entendeu? Eu fico pensando que nós temos
Nós sofremos aqui de algumas coisas que tem insegurança aqui dentro, tem muita insegurança, sabe? Eu vejo assim. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu tive a mesma coisa que você. Eu falei assim, você quer saber quando eu cheguei lá? Eu vou aprender como é que eles fazem. Primeira coisa que eu quis aprender foi o jeito. Falei, eu vou aqui olhar, porque eles não sofrem quando eles perdem e não vibram quando eles ganham. Começa por aí. Então, eles não entram nessa, ganhamos! E quando perde, fala, não. Porque nós somos aqui assim, né? O brasileiro, quando ganha, é a melhor coisa do mundo. E quando perde, porra, que porcaria. Nós somos bipolar, né? Totalmente. Porque a gente vai num nível de euforia e depois cai numa depressão tremenda. Na mesma circunstância. E isso que você está falando é extremamente importante, que essa é uma das razões da gente ter construído esse canal e você gentilmente está aqui participando conosco e contribuindo com essas histórias fantásticas que são importantes a gente trazer, porque quando a gente fala, de acordo com o cerne brasileiro, parece que você só critica, parece que você não se contenta com o que a gente faz, só que a gente sabe do potencial que tem, porque a gente conseguiu provar dos dois lados da moeda, tanto vivendo fora, como você teve a oportunidade de ver, falou, pera lá, por que esses caras não saem aí comemorando porque eles ganharam? Porque, na verdade, eles só não saem fazendo isso, essa euforia toda, porque os caras sabem que eles trabalharam para aquilo. E a hora que chegaram naquilo lá, falaram assim, olha, eu cheguei para isso. Vou dar um exemplo aqui, Jaqueline, o garoto do 400 com barreira, o Ray Benjamin, que foi segundo, bateu o recorde americano, medalha de prata. Na entrevista na televisão americana, ele chorou e desculpou a nação, porque ele falou que ele foi lá pagar a medalha de ouro e ficou aquém da medalha de ouro. O cara me corre a segunda melhor marca do mundo de todos os tempos, medalha de prata na Olimpíada, e chora porque ele falou que deixou a nação aquém. Eu falei, rapaz, você não... E eu não vi como fracasso, porque o cara bateu o recorde do mundo, o cara correu mais que ele, pô, ele fez o que pôde. Mas é interessante para explicar essa postura que ele tem. Ou seja, ele preparou para ganhar a medalha de ouro, não veio, ele foi se desculpar a nação, porque ele treinou para aquilo. Mas ele treinou, e eles conseguem, e quando eles treinam, eles conseguem mais, é muito difícil eles não conseguirem, por isso que ele chorou, entendeu? Essa postura nós tivemos também daquela pugilista também, que ela ficou com a medalha de prata, mas ela se desculpou. Beatriz? Exatamente, por não ter conseguido a medalha de ouro, né? Eu vou te falar, e eu compreendo também. Olha, quando eu e Sandra vencemos a semifinal e fomos para a final, e a Sandra começou a ficar muito feliz, começou a pular, eu falei, para. O trabalho não acabou aqui, não. Acaba amanhã. Não vamos jogar toda... Sabe? Aquela coisa assim, já conquistamos algo. E ela era muito nova, imagina, ela não tinha nem... Primeira Olimpíada, primeiro tudo da Sandra. Então, para ela, já estava tudo certo. Mas não estava tudo certo. Porque... não estava tudo certo porque ela estava do lado da Jaqueline. A Jaqueline tinha sede de mais coisa. Eu falei, calma, espera um pouquinho só. Não vamos ficar nesse agora, não. Amanhã a gente acaba isso. É porque era o trabalho. Sim. Né? E a Bia, eu fiquei com ela lá em Portugal. Ela treinou para ser campeã olímpica. Se ela não conseguiu, eu tenho certeza que a prata não satisfez. Nem tanto que ela deixou isso muito claro nas manifestações dela. Mas, voltando aqui, a gente tem que continuar sempre te enaltecendo, porque você faz parte de um rol seletíssimo de atletas mundiais e faz parte da nossa história. Você foi a primeira brasileira a conquistar uma medalha de ouro para o Brasil, junto com a Sandra. Fato esse que a gente entende que deveria ser ensinado a todos os atletas no Brasil, que eu nem sei se nós temos esse tipo de aula de história do esporte, quem são os heróis que fizeram a história do nosso esporte. Agora...
Era até melhor mesmo que fosse. Não, eu não sou muito a favor desse negócio assim, não, assim, desses heróis. Mas seria muito melhor, porque assim, eu acho que o brasileiro tem uma carência por esse negócio de herói. Aí, de repente, acorda um aí e diz que vai ser herói, que vai salvar a nação, que não sei o que, e o povo acredita, entendeu? Porque fala que vai Não, dar um mas jeito, que vai ser não sei o que lá. E os não, atletas esse é têm um super-herói. simbolismo. Esse é É, super. Não, nós estamos falando de herói, nós estamos falando de herói. É diferente. Esses aí pô, são mas aí, super-herói. aí vem na carência, assim, de repente, realmente, os atletas, se tivesse. Nessa época da Olimpíada, até teve mais aproximação. Na época da Olimpíada do Rio de 2016, tiveram várias ações. Eu mesmo lancei um livro para a editora Azahar, um livro infanto-juvenil, assim, para os adolescentes entenderem mais ou menos a história. Fizeram um filme muito bonito, que foi a... Ai, como é que é o nome da diretora? Ai, vou lembrar. Mulheres Olímpicas. E contando a história de todas. Acaba com a medalha minha e da Sandra, da Mônica, da Diana, as primeiras medalhistas olímpicas, mas conta a história de todas as mulheres atletas que quase subiram no pódio e que não conseguiram. Uhum. E que de Maria Lenk, a Aida dos Santos, que, poxa, que sofreram muito, muito. Foram assim, a Ida foi para a final do salto de altura, e os dirigentes falaram para ela que já estava muito tarde e que eu ia fechar a Vila Olímpica para comer, e eles deixaram ela lá e foram embora. E ela ficou sozinha para competir. E não, aí pegou uma sapatilha emprestada, olha a história. Olha a história. Deram comida para ela. Eu conheço bem essa história. Deram comida para ela e tudo mais. E foi assim. Mas aí conta. Isso foi bonito, porque nem eu sabia. Entendeu? Eu adorei essa história. Bodansky. Aí veio essa história e combina com a gente, porque as histórias são muito legais. Essas histórias são muito mais heroínas do que qualquer um que venha e acorda um dia e diz que vai salvar o Brasil, que os mitos, sabe os mitos? Mas quando a gente fala da importância disso, é porque, de certa forma, todos nós poderíamos estar vendo e lembrando, porque eu me lembro, eu nunca tinha, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu nunca tinha visto o Muhammad Ali lutar. Mas em tudo quanto era evento que acontecia, estava ele. E isso eu falava, pera lá, né? Até que você começa a entender essa dinâmica que vai se passando. Poxa, são pessoas que construíram e fizeram a história do esporte. Se hoje você está aqui, se hoje você tem isso, tiveram pessoas lá atrás que foram os precursores, que começaram. Então é nesse intuito, né, de fazer, preservar a São imagem. conectados também com a educação, né? Tá sempre com a universidade. Exatamente nesse ponto. E aí, a pergunta que a gente tem é: para você atingir todo esse feito de chegar nesse patamar, quais foram os motivos que te levaram aos Estados Unidos depois de 2 Olimpíadas sem medalha? Eu fui porque eu acho que eu sou um pouco, sei lá, eu estou sempre falando alguma coisa que eu acho que devia ser mais justa, tratamento mais justo, uma coisa mais assim. E eu teve, nessa transição de amador para profissional, houve uma negociação injusta com a Confederação Brasileira e os atletas. E que a Confederação Brasileira, através de seu presidente, decidiu só remunerar os homens e não iria remunerar as mulheres. E ele vendeu a camisa da seleção brasileira, foi a primeira modalidade que colocou um patrocínio na camisa do Brasil. E ele só reconhecia o trabalho dos homens. E aí eu fui discutir esse assunto, eu fui falar sobre isso, e aí comecei a
falar mais sobre isso, e um belo dia eu coloquei o meu uniforme pelo avesso. Fui treinar com o uniforme todo do lado avesso, que escondia as marcas, porque ele dizia que isso era um assunto encerrado, que era dessa maneira que era, o masculino recebia e o feminino não. Aí, como eu não podia treinar sem o uniforme, eu continuei com o uniforme, mas pelo lado avesso. Aí ele me chamou de indisciplinada, polêmica e me cortou da seleção brasileira. Aí, quando eu fui cortada da seleção brasileira, eu fiquei sem lugar para jogar no Brasil, porque ele era um manda-chuva, ele é bem poderoso. E aí ninguém me contratava no Brasil. Então, poderoso que virou presidente do Comitê Olímpico. Ele foi, mas ele tem toda a carreira de uma pessoa muito poderosa. Aí, como eu fiquei sem lugar para jogar no Brasil, em Los Angeles, nas Olimpíadas, eu ia para a praia e eu via que o pessoal jogava vôlei de praia. Eu tinha umas revistas americanas de voleibol e no final da revista tinha uns torneios, tinha umas fotos do vôlei de praia. Eu meio achava aquilo lindo, assim, muito poético, sabe? Eu ficava, meu Deus, se um dia eu puder jogar, viver disso, jogar isso, nem pensava em dinheiro, eu estava longe. Aí eu falei, então tá, eu vou para os Estados Unidos. Eu vendi tudo que eu tinha no Brasil, rifei uma vez para uma moto que eu tinha italiana, e comprei a passagem e fui embora para os Estados Unidos. Fiz uns contatos que eu tinha de alguns jogadores brasileiros que jogavam nas universidades, Bebeto de Freitas, Celso Calas, que jogavam nas universidades, e eles fizeram uma ponte com um americano que era um apaixonado por voleibol, essas coisas que americano, quando gosta. E o Paul Gross, esse americano, me ajudou muito quando eu cheguei nos Estados Unidos. E foi assim, quando eu cheguei lá, era um esporte novo, que não existia domínio nenhum de comitê internacional, de dirigente, e que eu falei, pronto, é isso que eu quero para minha vida. E foi assim. E tinha vários torneios, que eu me lembro, que eu já cheguei aqui nos Estados Unidos em 83, eu acho que já tinha vários torneios, já rolava o voleibol como um torneio, estava tentando buscar o voleibol de praia. Zequinha, os primeiros torneios que eu joguei, o primeiro lugar era ticket para comer no restaurante, eram coolers para você levar para a praia, era walk-talk, era assim. Aí, no primeiro ano, eu falei, mas eu tinha que trabalhar, não sabia como. Aí, fiz um contato, tinha uma jogadora americana, que era da seleção americana, que jogava na Itália. E eu encontrei com ela, que ela veio passar as férias, foi passar férias nos Estados Unidos. Aí eu joguei com ela, ela falou, eu vou levar você para jogar na Itália. A Itália era no inverno. Aí eu fazia Itália no inverno, ganhava dinheiro na Itália, voltava para os Estados Unidos e gastava o dinheiro. Aí eu ia para a Itália, fazia dinheiro, voltava para os Estados Unidos, torrava dinheiro com um negócio de voleibol de praia. Até que um dia o esporte fez assim, ó, puf! Aí não precisei mais ir para a Itália. Falei, graças a Deus. Aí começou a entrar muito dinheiro. E foi assim. Mas, Jaqueline, é bastante interessante ouvir essa história, porque você falar que você foi indisciplinada, você foi irreverente, eu também fui contundente, eu falei, inclusive, por causa de uma fala que eu tive na televisão, ao vivo, e mandei um dos nossos presidentes da República, se me mandasse um telegrama, eu falei que eu tinha que limpar aquela situação, aí perdemos um patrocínio, e aí também, só que eu estava com a medalha no peito, então a confederação, naquela época, não podia fazer nada, mas perdemos um patrocínio, que na época era Banco do Brasil, por uma fala que eu falei. Então, para dar sequência nisso, você, juntamente com a Isabel, com a Ana Morse, com a Vera Mossa, a Lica de Oliveira, que esteve aqui conosco no mês de abril, para quem
A Lica, quem não assistiu, vai lá e assista. A Lica deu uma entrevista maravilhosa para nós aqui. Entra no nosso canal no YouTube e veja. Formaram uma seleção que ficou marcada por mulheres de muita fibra e personalidade. Em nosso entender, vocês deveriam ser melhor aproveitadas para construir o mindset, ou seja, mudar essa mentalidade, diferente do nosso país. O que você atribui para esse tipo de personalidade ser sempre taxada como rebeldia, como indisciplinada, igual você acabou de falar aí? O que você acha disso? É porque fala, porque pensa, porque discute uma situação. É só isso. Discute no campo das ideias. Discute no campo das ideias, porque, por exemplo, quando eu fui para os Estados Unidos, eu nunca fui tratada como uma pessoa rebelde. E foi interessante que eu tinha uma torcida muito grande quando eu jogava. E eles achavam que eu melhorei o esporte, que eu era uma pessoa que melhorava o esporte. Olha que loucura. E aqui no Brasil você vira uma ameaça, porque você questiona, porque você quer fazer alguma coisa diferente, entendeu? É só isso. Mas isso são os covardes que acham isso. Não são os corajosos, os fortes, são os covardes. Mas infelizmente parece que eles têm mais ousadia, por isso que eles ocupam a maior parte dos cargos de comando. Não, é porque eu não acho que é ousadia, não, acho que é cultural. Aqui no Brasil é cultural, por exemplo, mesmo depois de vários escândalos, eles continuam no mesmo lugar. Eles estão todos no mesmo lugar, entendeu? É lógico que agora eles melhoram, eles fazem aqui, convidam alguém aqui para meio fingir que eles estão melhorando, evoluindo, mas a raiz, a essência é a mesma, sabe? A gente sabe. Vai levar alguns anos depois, talvez, que eles morrerem mesmo. Bom, ser atleta de alto rendimento é ter que apresentar resultado, ou seja, se não apresentar performance, para muita gente não é considerado alto rendimento. A gente pode dizer que essa característica, ou as características dos atletas de alto rendimento, é a forma que são classificados alguns aí como buscadores de resultado ou apresentadores de resultado. Isso tem até uma coisa interessante, teve um entrevistado aqui, um empresário que é um atleta de judô, o Rodrigo Mota, ele é do Sexto Dan aí, não sei se você o conhece, mas ele escreveu um livro chamado Esportismo justamente para poder falar dessas características que ele aprendeu no esporte e que são similares a executivos no setor empresarial. Para isso, a gente tem uma pergunta para você. Onde você foi buscar esta visão empreendedora que viria a ser o início da profissionalização do voleibol nacional? Ou seja, esse seu ato de rebeldia, de alguma forma, você já tinha alguma coisa em mente, que na cabeça deles era rebeldia, mas alguma coisa você tinha. Onde que você foi buscar isso? Você pode falar para a gente de onde que você tinha isso, numa época que a gente não tinha tanta informação? Não sei, eu vejo muito pelo lado da justiça mesmo, da igualdade. Eu via por aí, entendeu? Eu não conseguia entender por que um lado tinha que ser melhor do que o outro. Por que um tinha uma recompensa e o outro não, se o trabalho era o mesmo. Eu via isso. E não sei. Agora, a coisa aconteceu meio que natural. Você acabou vindo para os Estados Unidos, seu espírito, né, essa sua mentalidade empreendedora, chegando num país como os Estados Unidos, que tem o mindset do business, do negócio, isso também startou algo em você que já era teu, que no Brasil ele era sucumbido, ele era oprimido, ele não deixava você aflorar. Aqui foi de forma lateral. Você fala, pô, o torcedor te amava, te ovacionava, gritava por você. Então isso startou tanto para o voleibol de praia americano, como para você. Poxa, peraí, eu aqui tenho uma fatia de um bolo que eu posso tirar um proveito. E você, com uma mulher bastante inteligente, num país onde essa igualdade, esse respeito ainda ele era mais elevado comparado com o Brasil,
Então você, eu acho que deu para você essa visão. Eu acho que foi de forma natural, o próprio esporte levou você nessa situação. Penso eu, não estou aqui afirmando. Pode ser, porque começou lá, né, em Los Angeles, quando eu ia para a praia, que eu via, sabe? Eu tinha uma. Eu sabia que alguma hora eu ia chegar nos Estados Unidos, eu tinha isso na minha cabeça, porque antes mesmo de 84, eu fiz uma universidade, esse campeonato universitário, eu fiz no México. E do México eu fui para Los Angeles com uma galera. Era para continuar a viagem. Pertinho? Pertinho. E aí eu fiz vários, acabei fazendo teste na Universidade de San Diego, Malibu, e voltei para casa cheia de proposta, sabe? Eu tinha uma coisa assim, eu adorava essas coisas que eu conseguia. E o americano sempre tinha uma coisa comigo, na Olimpíada também, sabe? Quando eu fui jogar a primeira vez voleibol de praia lá, quando eu cheguei nos Estados Unidos, que eu não conhecia ninguém, eu fui na Santa Mônica ali e falei, vou bater uma bola ali naquela rede. Aí tinha era uma rede só de meninas, né? Aí tinha a técnica de Santa Bárbara, da universidade, estava batendo bola nessa rede. Ela olhou para mim e falou: Você é a levantadora da seleção brasileira de vôlei, que estava jogando aqui na Olimpíada. E aí, isso aí, para mim, esse reconhecimento, saber que eu era a levantadora, isso para mim era tudo. E o americano sempre me reconheceu nesse sentido, sabe? Ele reconhecia a minha qualidade de atleta. Então, assim, de alguma forma, eu sabia que eu podia chegar nesse lugar. Isso acontece comigo com o Joaquim aqui. Eu já Não tive é? uma vez, eu corria sempre lá no Ski Beach em San Diego, sempre corria ali. E um dia, eu tenho uma história para contar que é muito interessante. Estou eu sentado, acabei de correr, veio um mendigo de rua, o carrinho dele do supermercado, me parabenizar, porque eu tinha corrido a Olimpíada de 88. Eu falei, como assim? Ele falou, não. Ele falou assim, eu sou mendigo, mas eu leio jornal, viu? Falou, deixa ele pra mim. Porque eu fiquei admirado de ver aquilo, né? É, Eu já falo, me chamou a atenção ainda, porque ele viu minha cara de admiração. é, Ele falou, não, eu sou mendigo, mas que legal. I'm homeless, I read newspaper. Ele falou, eu sou um morador de rua, mas eu leio o jornal. Ele falou, eu achei o máximo ver você correr na Olimpíada. Eu fiquei assim, e ele me acompanhava. Como ele estava sempre ali, dormia na praia, ele me via, e acho que ele, por ler o jornal, me viu. Personalidade de San Diego, ele leu, e depois ele veio fazer uma coisa assim, que eu fiquei assim, pasmo. Né? Agora você imagina uma professora, uma técnica, né, de uma universidade que acompanha o esporte, e você não tinha ganhado uma medalha. Você Não, simplesmente representou. Olha só que maravilha. então, e era isso. Então, assim, coisa que aqui no Brasil anda sempre, vai ao contrário, entendeu? Não era por esse lado, vai sempre para o outro. Então, assim, eu fiquei muito feliz que eu consegui chegar nos Estados Unidos. Achei legal também a medalha, a conquista da medalha ter sido em Atlanta, também foi nos Estados Unidos, sabe? Eu tenho, assim, nesse lugar aí, eu tenho os Estados Unidos dentro do meu coração, sabe? Por tudo que aconteceu na minha vida em relação ao esporte. A gente tá vendo que os Estados Unidos já trouxe muitos benefícios para vocês e você é uma pé quente quando tá aí. Você que está assistindo nossa transmissão, a gente agradece vocês que estão aqui. Lembrando, vocês podem e devem compartilhar essa transmissão com seus amigos e também se inscrever no nosso canal. Jaqueline, as suas falas elas são muito contundentes. A gente vê que às vezes as pessoas, poxa, a Jaqueline é rebelde. Não, ela é bem humilde, ela é bem na dela e a sua fala é bem discreta, sucinta. A gente vê a verdade nas suas palavras. Você abriu várias possibilidades que hoje tem à disposição dos esportes, tanto no vôlei feminino quanto masculino. Por essa razão, quem não sabe, em 2009 você foi eleita a 10ª personalidade mundial do esporte pela Unesco. Título esse, reconhecimento dos seus trabalhos que você vem fazendo, promoção dos valores da educação e das atividades esportivas. Partindo desse prisma, como é que você enxerga hoje a forma que o brasileiro joga o voleibol, como ele é estruturado aqui no nosso país? É o melhor modelo que tem? Já foi o melhor modelo? A gente vê as pessoas criticando a seleção, as seleções que foram para esses Jogos Olímpicos, que voltaram com uma medalha,
creio eu que uma medalha muito vitoriosa das meninas no vôlei feminino de quadra, mas não foi o que o povo esperava. Como é que você enxerga hoje o voleibol brasileiro? O povo espera a medalha de ouro, né? Acho que o feminino ele se superou. Ele chegou à final, ele não estava. Não acho que é a melhor seleção feminina, precisa de renovação, mas ele chegou numa medalha de prata. Estados Unidos, pela primeira vez, já de algumas Olimpíadas, finalmente ganhou do Brasil, né? O masculino, não. O masculino eu achei que jogou mal, não soube conquistar uma medalha de bronze, não soube ser perdedor. Às vezes é mais importante você ser um perdedor, saber reconhecer a derrota, do que ser um vencedor, né? Ser vencedor é mais fácil. O modelo do voleibol do Brasil, durante esses anos todos, se demonstrou um modelo vencedor, né? Mas, como tudo na vida, tem que mudar. E eu acho que está numa hora de que precisa mudar. Agora, para haver mudanças, precisa de criatividade, precisa de coragem, precisa de você ampliar, né? Você precisa de ampliar a sua visão para você conseguir entender, para você ter essa criatividade, né? Eu não vejo hoje o Brasil nesse lugar. Acho que ele tem os profissionais maravilhosos que trabalham com vôlei, os treinadores, sabe? Temos treinadores. Mas mesmo esses treinadores também já estão esgotados. Então, ele está num momento mesmo de virada. Agora a gente precisa saber, né? Quem é que vai fazer essa virada, né? Jaqueline, é extremamente interessante você falar isso, porque um dos nossos espectadores aqui, o Paulo Martins Pereira, ele fez uma pergunta já há algum tempo, e dentro do nosso roteiro aqui a gente tinha essa pergunta. Por quê? Como você está muito bem relatando agora, nós tivemos esses Jogos de Tóquio, o voleibol não teve o desempenho que os torcedores brasileiros esperavam. No entanto, isso é consequência justamente do que você falou. Nós, durante aí 2 décadas, a gente vem sendo super vencedores, seja no masculino, seja no feminino. E quando você fala dessa questão da necessidade de reformular o voleibol brasileiro, a pergunta que a gente tem é: você, como treinadora certificada pela Federação Brasileira de Vôlei, gestora, o que precisa ser feito, então, para o voleibol crescer como modalidade no país e, consequentemente, voltar a estar no topo hegemônico mundial? Porque hoje nós temos uma estrutura que a seleção brasileira, ela é muito bem vista, é uma seleção, é uma visão do voleibol muito vencedora. Porém, o voleibol em si, dentro do país, ele poderia ser muito mais. Ou você não acha isso? A gente sempre vai achar que ele pode ser mais, né? Ele é bastante, né? Mas você tem que alimentar o bastante. Tudo que é bastante também é bastante para você dar para ele o que ele precisa, né? Então, assim, a gente está falando de seres humanos, né? É você continuar fabricando esse tipo de seres humanos, que tenham talentos físicos, mas que tenham talentos mentais também para segurar uma situação de jogo, de vencedor, de melhorar, de ser campeão, entendeu? E isso daí, se você pegar cada seleção que foi vencedora, tinham atletas que eram verdadeiras pérolas ali, essenciais no time, né? Então foram seleções que faziam diferença. Não é só você construir aquele atleta grande que é um bom corta, é aquela pessoa que você tem que fazer ali, é aquela pessoa, né?
Então, a charada é como você vai conseguir fazer isso, que tipo de construção você tem que fazer, que tipo de assunto você tem que botar para falar, entendeu? Que cabeça é essa, entendeu? É um jogador corajoso, é um jogador criativo, é uma jogadora que eu estou falando também, né? Disciplinado ou não disciplinado, é uma jogadora que veio com uma coisa diferente, que tem um tipo diferente, que veio, que não é nem homem nem mulher, que pode ser tanta coisa hoje em dia, entendeu? Que vai ter que ser aceito, entendeu? Que seleção é essa que está todo mundo pensando? Eu acho que é isso, eu não sei. Mas é um trabalho que tem que ser pensado, né? É isso. Bom, Jaque, você sabe que temos vivido um período de muita transição do comportamento social de maneira global. Sabemos que cada ser humano enfrenta pressões. Recentemente tivemos o caso da Simone Biles aqui nos Estados Unidos, da ginástica, que permitiu ao mundo fazer um pouco mais de reflexão. Você poderia dizer à nossa audiência quais foram as pressões que você enfrentou dentro do voleibol, primeiro nas quadras e depois nas praias, para chegar ao patamar que você atingiu? É muita pressão mesmo. Quando eu vi o problema ali que ela estava enfrentando, e agora depois dela vão vir outros, hein? Vão ter mais atletas nessa história, porque essa pressão é muito forte, entendeu? Nem todo mundo consegue viver assim muito tempo. E agora deu para perceber que vale a pena falar que está sendo pressionado, né? E por quê, né? Porque, assim, eu vi, por exemplo, no voleibol de praia, o time do Brasil, a Ágata e a Duda, elas eram primeiras do ranking. Elas sabem vencer, elas venceram bastante. E quando chegaram na Olimpíada, estavam totalmente pressionadas. Totalmente. E a pressão era de fora para dentro. Sabe como é que é isso? Nessa questão da pressão de fora para dentro, já que é muito legal você falar isso, que querendo ou não, a nossa sociedade faz isso com as pessoas, né? A gente tem uma insatisfação política, afetiva, a gente tem uma insatisfação nossa própria, que a gente não alcança nossos objetivos, que muitas vezes a gente despeja essa carga em cima do atleta, a gente acaba colocando nele as nossas frustrações e quando ele não vai falar, olha lá, mais uma vez não conseguiu. E muitas das vezes são as pessoas que acompanham o esporte de 4 em 4 anos. Como é que você enxerga isso também? Não só a pressão das pessoas que conhecem a modalidade, mas das pessoas fora da bolha da modalidade. Olha, essa pressão, eu trabalho com os jovens, com os adolescentes. Pô, se você vê o que os pais estão fazendo com as crianças hoje em dia, é uma loucura. Eles colocam milhões de coisas no ombro de todo mundo e ai de você que você não dê certo, entendeu? E ai que você não consiga. Eu acho que, assim, isso também vai ser uma coisa que vai ser começada a ser questionada. Até nesse nível mesmo competitivo, que tipo de lugar é esse, de pressão é essa, entendeu? Até onde isso vai ser uma coisa normal e natural para você suportar, entendeu? Porque, assim, eu entendo que, por exemplo, eu joguei com a Sandra. A Sandra fala isso para mim o tempo inteiro. Eu já jogava, eu já estava 20 anos na frente da Sandra, eu já tinha participado de 2 Olimpíadas, que eu perdi as 2 Olimpíadas, sem a menor condição de ganhar. Era a terceira Olimpíada minha, era a primeira Olimpíada dela. Eu era a primeira do ranking americana, quando eu encontrei com a Sandra. E foi engraçado que eu me encontrei com ela, chamei ela para jogar comigo. A Sandra era uma jogadora totalmente verde. Nós tínhamos 2 anos para chegar na Olimpíada. E eu, assim, eu queria ganhar a Olimpíada, eu queria medalha de ouro.
Eu achei que quando eu encontrasse com a Sandra, nós iríamos virar as campeãs olímpicas. E nada disso aconteceu. Eu despenquei no ranking, fomos parar em último lugar. E eu falei, pronto, agora já era, danou essa coisa, entendeu? Olha que loucura. Eu jamais poderia, porque eu achava que eu ia puxar a Sandra para cima. E aí a gente ia conseguir ganhar. Mas jamais isso poderia acontecer. Poderia sim. Eu tinha que cair junto com ela e subir junto. Aí poderia dar certo, que foi o que aconteceu. O problema é que quando eu caí, eu falei, agora, pô, isso aqui foi a maior cagada que eu fiz na minha vida, isso não vai dar certo. E aí a gente começamos a brigar, entendeu? Porque quando você está feliz da vida, você está aqui, vibrando aqui, tá tudo dando certo. Quando você está lá embaixo, está tudo dando errado, entendeu? Aí viemos subindo, mas muita briga, muita confusão. Entramos na Olimpíada como favoritas, entendeu? Como favoritas. Mas, assim, depois de tudo que tinha acontecido, só ganhando a Olimpíada, né? E para a Sandra, qualquer medalha estava de bom tamanho, porque, olha só, em 2 anos, a Sandra ia se tornar campeã olímpica. Era muita coisa, sabe? Então, é que quando ela fala... eu falei, para de... Não, quando a gente vai para a final, que ela começa a ficar super feliz, eu falei, para, que não é nada disso não, entendeu? O negócio não vai acabar aqui, não. Era mais uma pressão que eu estava falando. Então, bora que a gente vai ganhar. Em 2 anos, foi uma pressão alucinante que eu devo ter feito nela. Eu fiz mesmo, entendeu? Agora, quanto que o ser humano aguenta, é difícil, entendeu? Eu acho muito difícil. Esse negócio é muito sério. É muito sério. Porque você fica assim, se você consegue, você é o máximo. Se você não consegue, você é o quê? É o nada. É o nada. É isso aí. Mas por quê? Bom, você comentou muito sobre os Estados Unidos, né? Em 2009 você entrou para o Hall da Fama dos Estados Unidos, para quem não sabe. É embaixadora do esporte pela Especial Olímpicos Brasil. É embaixadora dos Jogos Brasileiros do Jebs, para quem não conhece, o Zequinha conhece, o grande Joaquim Cruz também comentou sobre o Jebs. Como você entende que nós devemos desenvolver o esporte no nosso país? Como é que você enxerga o desenvolvimento que é feito hoje? Hoje não é feito. Eu só enxergo uma forma. Eu só enxergo através das escolas, das universidades. Mas eu, por exemplo, o meu instituto só trabalha com esporte na escola. Eu faço a minha parte. Tá, tudo bem, mas eu acho que eu gostaria de dar uma pegadinha nessa pergunta aí. Eu estou batendo nesse teclado. Enquanto brasileiro não entender que isso é uma parte do MEC, Ministério da Educação. Aqui nos Estados Unidos, o esporte está na escola, mas quem institui é o MEC. Seria o MEC americano. Para poder... Claro, é o MEC. Hoje, a educação é vista como o quê? Como nada. A educação física, a cultura, que é o nosso hashtag aqui, que do nosso programa, da AES, Sport Legacy Channel, que é esporte e cultura na educação. Esses não pode se desvencilhar. E só que no MEC, você vê o professor de educação, a educação física nos Estados Unidos, aqui ela é mandatória. No MEC, no Brasil, hoje, ela não é tratada, não existe educação física. A educação física não é vista como matemática, português, inglês, geografia. Não, eles até tiraram. Mas aí é que tá, como é que um país vai ser, humanamente falando, não é nem ser campeão olímpico e ganhar medalha, mas na consciência corporal, no estado de saúde, de entender o esporte, de ter a sua consciência no equilíbrio, em todo o desenvolvimento disciplinar da cabeça do estudo. É uma loucura. O esporte traz tudo isso. Não temos esporte nem cultura na educação, e nós estamos falando de escola integral, um período integral, onde não se tem nada. Como é que você vai pegar uma criança às 7 da manhã e fazer ela sair às 4:30 da tarde, se ela não faz esporte, não faz arte, não tem nada? Pois para mim parece ser uma prisão.
Não é já nem mais um estudo, é Mas prisão. é uma prisão, você tem que ver. É horrível, eu não fico numa escola dessa nem 20 minutos. No outro dia eu fui falar isso. Essas escolas aqui são horrorosas. Tem até pena desses alunos. Que aluno que vai querer ficar aqui dentro dessa escola? Eu falo isso na escola que eu trabalho, hein? Eu falo, gente, vamos mudar. A minha sorte é que assim, eu sou muito próxima à diretora da escola, sabe? Aí eu coloquei uma quadra de voleibol de areia oficial na escola. Que coisa linda. A quadra mudou, a escola mudou, sabe? Muda a escola, muda a cara das crianças, o uniforme muda. Aqui o uniforme de escola pública dá até... Não dá vontade de estudar, gente. Eu queria dar esse segmento só para entender que o pessoal não entende. Eu acho que isso é importante. Então, se o MEC não vem falar, ó, mas ele pega os profissionais de educação física, e o MEC valoriza a educação física, o secretário de educação, o pessoal da área da pedagogia, seja quem for, entende desse sentido? Não, ele não entende o desenvolvimento do esporte na lateralidade, na motricidade, ele não entende o quanto isso para você foi, o esporte te deu esse lado cognitivo seu, que você tem É hoje, verdade. eles não entendem isso. Então, enquanto isso não for tratado como uma seriedade, como algo como é português, inglês, história, matemática, a educação física, nós estamos falando da formação só. Porque o topo da pirâmide é 1%. Você faz parte do 1%, eu também faço, que realmente vai chegar à Olimpíada. Nós estamos falando da formação do indivíduo como um todo. Se nós não formar o campeão olímpico para ganhar medalha igual a você, nós vamos formar aquele que pode estar preparado para fazer o campeão a chegar. Mas vamos lá. Jaqueline, Poxa, você é Jaqueline. embaixadora da hashtag LeatherRun, campanha internacional criada pela Agência África, visando combater o questionamento de gênero das atletas femininas. Nós aqui criamos, como o Zequinha mesmo mencionou, a hashtag Esporte e Cultura na Educação. Como você, que já atua dentro de uma escola, entende que nós aqui, tanto da AES, seja da AES Sports Agency, ou seja aqui do Legacy Channel, que a gente pode unir essas forças para trabalhar e construirmos uma nova proposta educacional nesse cenário ideológico segregacionista que assola o nosso país na atualidade? Boa pergunta. Não sei, tem que pensar. Vocês vivem nos Estados Unidos? Jaqueline, nós não temos mais tentáculo, agora a gente está quase que onipresente. Por conta dessa questão pandêmica, online a gente está presente em tudo quanto é lugar. Seja em Sacramento, na Califórnia, seja em Weston, na Flórida, seja em Phoenix, no Arizona, seja em Santana do Parnaíba, em São Paulo, mas o que é preciso a gente consegue fazer e a gente se mobiliza para poder fazer. Aqui, por exemplo, o governo federal criou esse GEBS, voltou com GEBS. Sim. Mas eles na realidade, eles se tornam promotores de eventos. Sim. Mas eles não fazem o que tem que fazer dentro da escola. Exato. Entendeu? E é assim que eles fazem. Eles gostam das grandes coisas, que gastam muito dinheiro, entendeu? O evento. Mas não vai lá aonde tem que chegar. Então, assim, é isso. Eu acho que tem que pensar como sabe, expandir esse trabalho, como fazer esse trabalho, entendeu? Se eu disser para você que a gente tem isso pronto, a questão é ter autorização para implementarmos. Nós já temos isso, como implementar isso, porque a gente teve essa expertise em outras localidades, e o que está faltando é a gente conseguir reunir forças, como a gente até falava um pouquinho fora do início do programa, como é que a gente muda esse mindset de muitos que estão aí, que falam assim, não, vamos fazer junto, vamos construir isso, porque o momento que a gente está vivendo pede isso já de forma quase que desesperada. Poxa, mas é um momento que, assim, a educação tá mal, viu? Ela já está mais do que em coma na UTI. Pô, ela
está numa situação... Eu não sei nem quem é o ministro da Educação, não sei nem como é que é o nome dele. Milton Ribeiro. Mas esse cara aí é o seguinte, viu? Eu não sei. Eu me coloco à disposição para ajudar, entendeu? Pô, isso é ótimo, porque assim, a gente está buscando aglutinar todas as pessoas que têm vindo aqui conosco, sejam elas empresários, sejam economistas, até porque assim, existe toda uma cadeia, como você mesmo já citou aqui, existe uma indústria do esporte que, se for muito bem trabalhada dentro do sistema educacional, essa indústria floresce. Uma indústria que hoje a gente não participa. Nós trouxemos aqui números aqui, são quase 700 bilhões de dólares que circulam na indústria esportiva no mundo, e a gente participa muito pouco disso. Eu nunca participei, não. Viu, Jaqueline? O governo federal, a gente está aqui nessa sequência, você falou aí, falando de bolsa, o governo federal banca o esporte de alto rendimento nacional através de seus programas de bolsa, lei de incentivo, participação de loteria, forças armadas, empresas estatais, etc. Isso representa aproximadamente 98% dos investimentos. De que forma você entende que o setor empresarial vem assumir o esporte como um negócio, como acontece aqui nos Estados Unidos? De que forma no Brasil? Como negócio, como? Não entendi, Zequinha. De que forma você entende que o setor empresarial, o mundo empresarial, vem assumir o esporte no Brasil como um negócio, como acontece aqui nos Estados Unidos? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, se os Estados Unidos fazer uma Olimpíada, o governo põe um puto, não põe um tostão. É tudo empresa. Se você for ver os grandes times de basquetebol, o que acontece é tudo que empresa, setor empresarial. Como é que você vê esse setor empresarial poder assumir assumindo? Mas acontece o seguinte, é a maneira que eles desenvolvem o esporte, primeiro com essa coisa da escola, da universidade, e depois o evento deles é uma coisa muito incrível, sabe? Eles têm um modelo de que eles fazem o evento que é para qualquer, entendeu? Setor empresário querer estar ali dentro daquele negócio, sabe? E aí, mas eles fazem, isso aqui é o final, mas é toda uma coisa que vem vindo, e chega ali. E chega ali de uma maneira muito interessante, porque ali, quando chega o esporte forte, chega o atleta forte. O atleta tem cara, o atleta tem nome, o atleta tem personalidade, o atleta é aquela coisa que te reconheceu, você que me reconhece, sacou? Esse atleta vale. Aqui no Brasil, você vê, essa Olimpíada, esses atletas só foram ser reconhecidos agora do Brasil. Muitos deles não sabem, só esse período. Vai acabar a Olimpíada, acabou eles. Entendeu? Não tem história, não tem cara, não tem voz. Você não sabe o que eles falam, o que eles pensam. E não pensam muito também, não. Sabe? Porque ganha do governo, Bolsa Atleta, ganha do governo, são contratados no Exército. Muitos deles ali são militares. Sim. Péssimo. Tem a Marcela, a nadadora, bateu continência no pódio. Não pode, gente. Pode não. Não está entendendo nada. Totalmente truncado. E o Exército não está contratando um oficial de carreira. Seria legal, hein? Começa lá de sargento, vira tenente, lá, quando acaba e deixa de ser atleta, virou ali um coronel, uma coronel, sei lá como é que fala, uma general, sei lá. E aí tem aposentadoria, tem tudo. Não, só está contratada para os jogos. Para os jogos. Seja os jogos tanto civis quanto os militares. E eu já vou te falar, baratinho, que eu fui falar isso para o COB,
Você não pega um atleta seu maravilhoso, medalhista de ouro, que nem tem o garoto da argola, o Zanetti, que também foi contratado, e paga esse preço baratinho para fazer cara para o Exército, não, gente. É o contrário, eles estão achando que o Exército está ajudando o atleta. É ao contrário. É o atleta que está fazendo a cara do Exército. Aqui está tudo trocado. Entendeu? Por isso que aqui o atleta não tem força. Se o atleta falar muito, falar alguma coisa, for diferente, eles vão abafar. Abafa o caso. Corta, tira. Jaqueline, você é presidente do Instituto Jack Silva. Bom, alguns atletas saíram do seu projeto. Alguns atletas saiu do seu projeto. Podemos citar o Evandro Gonçalves de Oliveira, que esteve nas Olimpíadas de Tóquio, a Thalita Antunes, que jogou nos Jogos Olímpicos de Pequim, Londres e Rio. Quanto você acha que poderia revelar atleta se tivéssemos um sistema escolar mais equânime atuando na base? Muitos. Se você levar 3, você imagina se o sistema escolar nosso fosse... Muitos, mas eles existem, e eles existem assim. O problema é você ter a condição de fazer com que eles tenham lugar para trabalhar, para aparecer, para viajar, para competir, né? É isso. Aqui tem aquela lei de incentivo, né? Eu trabalho com lei de incentivo. Mas é uma mão de obra aquela história ali, entendeu? A gente sabe. Ela vem e vai, ela vem e vai, ela vem e vai. Inclusive, essa questão que você está falando aí, da lei de incentivo, que é uma coisa que vem, vai, esse tipo de coisa, muitos de nós brasileiros ainda não estamos conseguindo entender uma coisa muito sutil que vem ocorrendo. Porque se a gente vai no processo educacional convencional, para se formar um indivíduo que vai fazer cálculos de engenharia, física nuclear, astronomia ou qualquer outro tipo de cálculo, o princípio básico, ele tem que aprender o princípio básico da matemática, que é somar, subtrair, dividir e multiplicar. Sem isso, você não vai aprender a fazer cálculo nenhum, equação nenhuma. Se a gente parte por esse princípio, no esporte não é diferente. Você precisa aprender a ter coordenação, você precisa aprender a andar, você precisa aprender a correr, você precisa aprender a saltar, a arremessar, você precisa aprender a fazer tudo isso aqui, que é a base. Se a gente pega esse contexto, como que a gente entende estas organizações que têm, através das leis de incentivo, esse tipo de coisa, recebido dinheiro para poder substituir a presença do Estado naquilo que ele não faz, que seria dar a educação de alta qualidade na base para todo mundo, onde você tem lá um grupo muito restrito, porque, por exemplo, o teu projeto você consegue ter 200, o outro consegue ter 500, o outro consegue ter 150, e assim sucessivamente, mas você não consegue atender uma comunidade como um todo. Como que você entende que a gente pode inverter isso? Porque virou um negócio para outras pessoas que não têm esse pensamento como você tem, ao ponto de estar formando atletas. Porque, por exemplo, tanto o Rubinho Barrichello, que faz um bom trabalho, como a própria Magic Paula, que faz um bom trabalho, mas elas já assumiram assim, não temos o compromisso de formar atleta. Eles chamam esporte educacional. Não é isso? O nome eu não sei exatamente qual é o nome. Esporte educacional. A nomenclatura que eles utilizam é falar que estão utilizando o esporte para formar uns bons cidadãos. Então, se sair dali um atleta de alto rendimento, foi o lucro a mais que eles falam. Gente, porque é isso, entendeu? Porque tem 3, na lei de incentivo, você pode fazer 3 projetos. O de educacional, que é esse, que é para educação. O de alto rendimento, que aí você vai entrar nessa questão do alto rendimento. E aí você cria todo um projeto competitivo, com atleta com inscrição, pagando, essas coisas.
e o projeto de esporte e lazer. Acho que é isso. E Beleza. é isso, mas é uma coisa, entendeu? É difícil, porque assim, é tudo muito espalhado, não tem uma proposta. Não tem um padrão, né? Não é padronizado, né? Não é padronizado, entendeu? Sabe? E, quer dizer, aquele que está mais perto, assim, é por sorte. A garotada vai por sorte, vai dar certo por sorte. E assim é no futebol, bicho. Futebol, imagina, que é a coisa mais absurda que acontece aqui no futebol. Um esporte milionário desse aqui no Brasil. Pô, tem de garotada na mão de cada picareta aí, cara, entendeu? Pô, tem os picareta que levam as crianças, criancinha ainda, 13, 14 anos, que eles acham que vão virar grandes jogadores, leva para fora do país, tranca em alguns lugares. Tem um cara aí que, de vez em quando, é preso. Pô, uma porção de garoto, ele vai na família, ele diz que vai cuidar, que vai fazer agenciar os garotos. Coisas horríveis, horríveis, sabe? Mexendo com o sonho imaginário das pessoas. Isso é muito triste. Jaque, infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Até que foi bastante, hein? Foi. Tudo que é bom dura pouco. Mas antes de você nos deixar, né, depois dessa brilhante, né, aqui, entrevista, você poderia nos deixar suas considerações finais, por favor? Olha, eu fico muito feliz de poder conversar e debater esse assunto sobre o esporte no nosso país, porque não se discute isso, ninguém fala sobre isso. Nos resta somente as Olimpíadas para aproximar o Brasil do esporte. E isso é muito pouco, na realidade, isso é o final, isso não é o conteúdo, né? Então, assim, é bom saber que existem pessoas que pensam a mesma coisa, que têm vontade de desenvolver um trabalho, e não é nem pela gente, é pela nossa continuidade, é pela continuidade de alguma coisa que fomos e que somos, entendeu? E que a gente sente o que isso, a transformação que a gente vive, né? Por isso que a gente quer que isso tenha continuidade. Então, assim, é muito bom, é muito importante que esse assunto que vocês estão provocando nas pessoas exista. E eu fico feliz em poder participar e colaborar no que eu puder, porque eu realmente a gente vibra na mesma coisa aí, entendeu? Que beleza, que beleza. Nós da AS Sports Legacy Channel agradecemos o carinho e a participação de todos vocês, espectadores. Queremos agradecer você, Jaqueline Silva, por ter aceito o nosso convite, ter vindo participar conosco aqui no programa Vivências do Esporte. Agradecemos também os nossos apoiadores, a TBF Consultoria, Nemat Suplemento, o Apoio Cultural da Casa 123, o IPAfro, o canal CBO, que retransmite a nossa programação para a Oceania, Ásia, Leste Europeu, parte do continente africano, parte da Europa Ocidental e o Caribe. Sempre com o intuito de informar, debater e fomentar e entreter. O programa Vivência do Esporte deseja a todos e a todas uma excelente noite de descanso e uma semana cheia de realizações e boas reflexões sobre tudo que a Jaque falou aqui e não foi apresentado nessa noite. Mas não ficamos tristes. Na próxima segunda-feira estaremos aqui de volta com mais um convidado. Para saber mais, se inscreva no canal, ative o sininho, dá aquele like, que é muito importante para nós. E nos sigam nas nossas redes sociais que estão descritas aí no vídeo. Mais uma vez, boa noite, até a próxima segunda-feira. Jaque, muito obrigado e que Deus te abençoe. Muito obrigado.